E o que você traz para a gente aí? Tem um balanço da atuação dos vereadores, o posicionamento que eles devem ter esse ano por conta do momento eleitoral? Olha, o que eu trago aqui de uma forma bastante breve, para que você, eleitor e que está acompanhando, quem sabe, aí, o seu candidato, ou pelo menos tenha o interesse de começar a acompanhar mais os processos políticos desse ano eleitoral, eu fiz um breve resumo sobre a situação dos atuais 13 vereadores e vereadoras da legislatura atual da Câmara Municipal de Marília, para que já se comece a observar para que lado vai cada um. Começando pelo Júnior Moraes, ele que é líder do prefeito na Câmara, o prefeito Daniel Alonso, ele que se encontra sem partido. O Júnior Moraes, que é do PL, até o ano passado e por hora nesse início de ano, ele não deve concorrer à reeleição porque deve ser candidato a prefeito na cidade de Alvinlândia. Essa é a última informação que se tem da possibilidade de que o vereador Júnior Moraes venha disputar o executivo na vizinha cidade de Alvinlândia. E lembrando que a legislação eleitoral permite que o vereador continue em sua função no cargo atual, no seu mandato, enquanto faz campanha. Então, pode acontecer uma cena inusitada de ele frequentando normalmente as sessões camarárias, levando a cabo o seu mandato como vereador, ao mesmo tempo fazendo campanha na cidade vizinha de Alvinlândia. Uma vez que ele vença lá, ele assume o mandato no ano que vem e termina o seu mandato como vereador na cidade de Marília, e caso não seja eleito, apenas termina a sua legislatura aqui, sua primeira legislatura na cidade de Marília. Danilo da Saúde também deve buscar a sua reeleição, ele que está no PSB e pode ser que vá para o PSDB, e já falo das relações entre os vereadores e as futuras pré-candidaturas. Ele vai tentar um terceiro mandato, Danilo da Saúde, que já foi o vereador com maior votação, na legislatura anterior, o vereador mais votado da história da cidade de Marília. O Evandro Galete, ele é da base também, deve tentar um terceiro mandato. O Evandro Galete, que deve deixar o PSDB. Ele que... uma dança das cadeiras aí, né? Mais um que deve deixar o seu partido, haja vista que o PSDB hoje é o partido do deputado estadual Vinícius Camarinha, e ele é eventual candidato à Prefeitura de Marília para este ano. Mas já a gente vai falar sobre o Executivo. O Eduardo Nascimento, ele já é declarado pré-candidato à Prefeitura, não deve concorrer à reeleição. Ele também deve deixar o PSDB, uma vez que ele venha a ser candidato a prefeito, não vai estar concorrendo na mesma chapa daquele que deve ser o seu concorrente, a não ser que eventualmente haja uma dobradinha entre os dois, o que por hora parece ser improvável. Lembrando que em 2012 o Eduardo Nascimento, ele que é do PSDB, acabei de dizer, presidente da Câmara Municipal, ele foi vice do Daniel. Olha só, hoje inimigos políticos, ele foi vice do Daniel e perdeu a eleição lá no ano de 2012 e agora é opositor do candidato indicado pelo próprio prefeito. O Hélio Agec deve tentar o segundo mandato como vereador, ele que for apoiado, e também o Hélio Agec, em 2016, era o vice do atual deputado estadual, então prefeito Vinícius Camarinha, na tentativa de reeleição, e perdeu a eleição para o atual prefeito Daniel Alonso. Luiz Eduardo Nardi, que é o decano da Câmara Municipal, ele não gosta muito que eu falo isso, mas o decano é aquele cara que é o mais experiente, pelo menos de mais idade. Ele vai completar, meu caro Carlos, 76 anos no dia 6 de agosto desse ano de 2024. Se ele pensar em... ainda há uma incógnita, uma interrogação, se ele vier a ser candidato para um quinto mandato na Câmara Municipal de Marília, então, ele também não deve concorrer aí pelo Podemos, deve deixar o seu partido indo para um outro partido alinhado aí ao Vinícius Camarinha. O Marcos Custódio também deve buscar a sua eleição, também não no Podemos, aliás, os dois são os únicos que têm cadeira do Podemos na casa, com a hipótese de o Podemos ficar sem cadeira nenhuma, e deve deixar a legenda hoje, que é do grupo do ex-prefeito Abelardo Camarinha. O Podemos está sob o comando do Abelardo, então o Marcos Custódio deve deixar por esta vez. Marcos Rezende é do PSD, é base futebol clube do prefeito Daniel Alonso,
ele vai buscar aí uma quarta legislatura, é aliado do governo, inclusive tem 2 secretários no primeiro escalão, né? Ele tem o Nelson Moura, que é da Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, e também o Marcelo de Macedo, secretário de Agricultura, Pesca e Abastecimento. Marcelo, que foi ex-presidente do DA. Então, o Marcos Rezende, presidente do Diretório Municipal do PSD, deve buscar a sua reeleição, a exemplo do inimigo político dele, por assim dizer, adversário político, vamos atenuar, o FEF, que é da oposição, e vai tentar a reeleição pela primeira vez, ele que for eleito na última eleição. Uma observação apenas com relação ao Marcos Rezende, ele já havia se declarado lá em meados de 2023 como pré-candidato a prefeito, então tudo indica que ele desistiu dessa ideia, vai continuar no Legislativo. Deve continuar no Legislativo, não há possibilidade, pelo menos por hora, no cenário atual, de que ele venha a ser candidato a prefeito. É algo que já se comentou nos bastidores, ele não deve buscar, como eu disse, a sua quarta legislatura. O Rogerinho é uma interrogação, porque ele pode tanto buscar a reeleição como vereador pela primeira vez, como já se alinhar a algum partido que esteja aí formando na executiva. O interesse principal do Rogerinho é buscar uma vaga na chapa majoritária, né? Se, de repente, candidato a vice, né? De algum desses candidatos que estão aí se apresentando. Então, há 2 possibilidades para o Rogerinho, ou voltar a ser candidato a vereador, ou, de repente, formar uma chapa da executiva. Dr. Sérgio Nechar, que assumiu o mandato, né, no ano passado, em decorrência do lamentável falecimento inesperado do saudoso Ivan Negão, ele assumiu o mandato, né, ele como primeiro suplente do PSB, ele que também é da base do governo e deve também concorrer à eleição, não se sabe ainda se pelo próprio PSB. A professora Daniela também é base do governo, ela é PL, e deve tentar também o 3º mandato. A exemplo da Vânia Ramos, que é do Republicanos, e deve tentar a sua primeira reeleição. Trocando em miúdos, nós temos na Câmara Municipal de Marília, dos 13 vereadores, 10 devem tentar a reeleição. Tem esta dúvida em relação ao Rogerinho, aliás, a dúvida em relação à questão aí da Vânia, já explico isso, e 2 para tentar o executivo. Então, esse é o resumo da ópera. Esse é o quadro. Do quadro do Legislativo. Agora eu quero que você fale para a gente como é que fica a questão pro Executivo. Nós tivemos até agora, até o momento, tivemos 4, digamos, pré-candidaturas, digamos, pré-anunciadas. Por que eu estou falando digamos? É porque é tudo muito imberbe ainda, então são os apontamentos de eventuais candidaturas à majoritária, à executiva, ao cargo de prefeito e vice da cidade de Marília. E muitas vezes, alguns que são tidos como pré-candidatos negam até a morte, mas depois aparecem na convenção como candidatos. Aparece porque nós estamos ainda num momento do ano que haverá muita conversação, como dizemos há pouco, tem muita gente que vai mudar de partido, né? Deve transitar. Essa transição de partidos que acontece entre os dias 7 de março e 5 de abril, essa é a data oficial do TSE. É a janela, né? É a janela partidária, essa transição de partidos para lá e para cá que vai encaminhar aí o apontamento que eu vou dizer agora. Nós temos aí a candidatura para a prefeitura, pelo menos 4 candidaturas já apontadas. A primeira, óbvia, é do próprio governo. Temos 2 candidatos potenciais, o assessor especial do governo, o Alex Souza e Silva, e também o vice, o Cícero do Ceasa, né, ambos do PL. Aliás, o Alisson, o doutor Alisson, é presidente do Diretório Municipal do PL. E quem que nós temos de vereador vinculados a eles por hora? Nós temos o Júnior Moraes, que vai ser candidato lá em Alvilândia. O Evandro Galete, que é base, o Marcos Rezende, que também é base, embora do PSD, a professora Daniela, o Sérgio Nechar. Então nós temos, do plenário atual, 5 vereadores que, em tese, por hora, a fotografia de momento, esses aqui apontando para apoio à situação. Principal candidatura de oposição, esta encabeçada pelo Vinícius Camarinha, ou talvez a superintendente do Hospital de Clínicas, a Paloma Libânio, né, a possibilidade de que venham ser candidatos, teriam aí, entre os seus atuais vereadores, quem estaria alinhado por hora, o Danilo da Saúde, que é do grupo há muito tempo, é a exemplo do Luiz Eduardo Nardi, o Marcos Custódio e o Rogerinho, que apareceu esses dias numa foto conversando com a Paloma, aí, junto com os seus correligionários do PP, já alinhando aí uma futura situação política. Voltando a dizer, uma possibilidade, quem sabe, de tentar uma vaguinha ali para ser vice-prefeito, quem sabe. A terceira via, temos 2 possibilidades, por hora. A do presidente da Câmara, Eduardo Nascimento, que teria, além dele, o apoio do FEF, que é seu fiel escudeiro na Câmara Municipal, e
o PDT, na semana passada, anunciou a possibilidade de que tem uma chapa pura, por assim dizer, 2 correligionários do PDT. O primeiro, o Wilson Vidotto Manzon, presidente do Sindicato da Alimentação, ele é ex-vereador na legislatura da 13ª legislatura de 1993 a 96. Ele já foi candidato a prefeito em outra ocasião, não foi? Não sei te dizer. Vamos apurar. Vamos apurar. Se não me engano, eu acho que já foi. Eu acho que sim, eu acho que sim. A minha memória não está buscando aqui, mas provavelmente. A gente traz isso numa não outra ocasião. Não busquei essa informação, mas muito provavelmente. E o Silvio Arada, que foi vereador na legislatura 18ª, 2013 2016, seria o vice. Ele teria apoio de quem na Câmara? Hoje ninguém. Aliás, cabe lembrar que o PDT teve como último vereador na Câmara, na 17ª legislatura, o César da ML, né, que foi vereador entre 2009 e 2012. Eu queria entrar agora num ponto importante, para que nós temos aí esse processo eleitoral, os que já estão em mandato e muita gente que vai buscar os cargos, seja para executivo, também para o legislativo, lembrando que o executivo, óbvio, prefeito e vice, e na Câmara Municipal, além de 13, mais 4 cadeiras. Tem mais 4 cadeiras, né? 17 cadeiras. Aí nós temos um cenário importante a se dizer, uma mudança de regra, pela Lei 14.211 de 2021. Até a última eleição, meu caro Carlos, nós tínhamos assim a votação e as coligações que contribuíam, por exemplo, na eleição dos vereadores. Nesse ano, não. Nesse ano diminuiu as mudanças que se avizinham aí para essa eleição, são a diminuição do número de candidatos por chapa à vereança, por assim dizer, de 20 para 18. O que mudou? Antes era a composição geral, mais 50%. No caso Maria, 13 mais 7. Né? Convencionou-se acrescentar mais 7. Então tínhamos 20 candidatos por chapa. Agora serão 18, porque a porcentagem mudou. É 100% mais uma cadeira. Então, como nós vamos ter 17 cadeiras, mais um. 17 mais um. E aí o que acontece? Os partidos estão aí buscando gente que possa ter potencialidade de votação, porque agora o partido vai depender de si. Não vai haver coligação para as disputas para a vereança, com apenas uma exceção curiosa, que são as federações, nas quais os partidos já alinhados disputarão em bloco. Em Marília, por exemplo, nós devemos ter essas federações disputando as vagas para a vereança, a Federação Brasil da Esperança, que é PT, PCdoB e PV, a Federação PSDB Cidadania, que lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é dirigida, comandada pelo atual deputado estadual e eventual candidato a prefeito Vinícius Camarinha. Tem 12 deputados que compõem a terceira maior base, terceira maior composição de deputados, bloco, né, na Assembleia Legislativa. Então, vamos fazer as contas para você que vai querer ser candidato, não é vereador, que quer se candidatar. Então, anote aí, na última eleição, lá de 2020, nós tivemos para a Câmara 107.960 votos válidos, dos quais você divide por 13, chegamos ao número de 8.304. Para agora, fosse a eleição, essa mesma votação para 2024, então o quórum diminuía, porque aumentamos o número de cadeiras, diminuiria para 6.350 votos, o coeficiente por cadeira. Mas vamos lá, houve as mudanças, não é? Então, para disputar, aqueles partidos que somam esse valor, esse número de votos e mais, então já fica com as cadeiras de forma automática, não é? É óbvio, você divide pelo número de cadeiras, o número de votos válidos, os partidos que somam essa quantidade ou mais já tem a cadeira. Aí ficam aquelas sobras de votos. Isso. Né? As sobras de voto, então vamos lá. Para ter direito a essas sobras de votos, esses partidos terão que ter somado 80% do número total de votos válidos. Ou seja, se um partido não conseguir alcançar esse quórum de 6.350, trabalhando com os números de 2020, tá? Teria que ter pelo menos 5.080 votos somados, de modo que cada vereador, em média, tivesse, aliás, que cada vereador tivesse, em média, 508 votos para alcançar mais ou menos isso. Os candidatos, para serem eleitos, precisariam ter 1.270 votos. Essa é a marca de corte. Essa seria a marca de corte para ser eleito, dentro dessa porcentagem de 80%. De 80%. O que acontece hoje? Essa divisão toda de votos
está ainda em discussão no STF. Está na mão do ministro André Mendonça desde 25 de agosto do ano passado. Mas a tendência, conversava com fontes em Brasília, é que não deve mudar, deve manter. De modo que o que pode acontecer, os partidos vão buscar, que é o que já está acontecendo, buscando gente que tenha muitos votos, que possam ter potencialidade de votos, e vão concentrar essa votação em alguns candidatos que sejam os mais votados, e a tendência é que nós temos a diminuição até do número de partidos representados, haja vista que pode acontecer de muitos partidos ou federações não terem essa linha de corte, de modo a deixar essas sobras de votos para os partidos mais votados. Ou seja, é uma disputa mais acirrada, a coligação vale para a disputa da executiva, vale para prefeito e vice, mas não vale mais para a disputa de vereador. Então, os partidos estão se organizando, tentando achar gente que tenha possibilidade. Então, para vereador, o trabalho tem que ser muito mais intenso, vai ser muito mais intenso, vai ser muito mais difícil, embora em que pese o aumento de número de cadeiras na Câmara Municipal de Marília. Então a gente pode, muito trabalho. A gente pode ter uma disputa muito concorrida e algumas figuras conhecidas na Câmara podem até ficar de fora. Podem ficar de fora. E essa é a preocupação. Por isso que, por exemplo, eu fiz até um levantamento paralelo das redes sociais de todos os vereadores, e todos eles estão ativos no Facebook, no Instagram, ninguém no TikTok, hein? Olha a dica. Ninguém está no TikTok para tentar buscar o voto da juventude, que se concentra bastante lá nessa rede social. Então, já tem bastante gente se movimentando para buscar o seu espaço à luz do sol das urnas, porque a disputa para as eleições desse ano, matematicamente, embora, volto a dizer, apesar do aumento do número de cadeiras, vai ser mais difícil.